Na próxima semana, comemoramos 200 anos da independência do Brasil. Mas será que nós conhecemos mesmo essa história? O que nós aprendemos até hoje é o que de fato aconteceu? No Estação Livre de hoje, a gente vai mostrar que a história é a mesma, mas que existem, sim, outros pontos de vista. Até 1827 não se falava de 7 de setembro às margens do Ipiranga. Essa foi uma construção monárquica que tem a mão de Pedro I, que estava com a popularidade em baixa e quer recuperá-la. Além da Conjuração Baiana, tivemos também a Conjuração Mineira, ela foi de 1789, e posteriormente à Conjuração Baiana tivemos a Revolução Pernambucana de 1817. Hoje eu vou falar com vocês sobre o Solar da Marquesa, que fica aqui no centro de São Paulo, e da sua relação com a independência do Brasil. Contratempo conta a história de uma jovem negra no presente que, por conta de problemas que ela está vivenciando nessa realidade distópica, que a gente conta no início, que a história está sendo adulterada no passado. Já raiou a liberdade. Família! Salve! Aí é o seguinte, Estação Livre, hino da Independência, fizemos uma versão nova, vem curtir com nós. A soberania imperial há de surpreender este povo. Eu não nasci pra corrente. Contar a história, fazer a crítica a partir do ponto de vista do povo que foi massacrado é um desafio muito grande. O Mirada esse ano acontece também num momento especial, para além do bicentenário, é véspera das eleições, né, um mês antes, então vai ser um espaço muito interessante dessas reflexões. E para me ajudar a contar um outro lado do 7 de setembro, eu recebo aqui a historiadora e escritora Inaí Lopes dos Santos e o também historiador Weber Lopes Góes. A exposição O Sequestro da Independência reflete sobre as distorções e manipulações da história em torno do Grito do Ipiranga. A narrativa foi apropriada pela monarquia, pela Primeira República e pela ditadura militar, de modo que a história que nos é contada tem todos os tipos de imprecisões. A mostra é inspirada no livro de mesmo nome. Em primeiro lugar, a construção da data do 7 de setembro. Até 1827 não se falava de 7 de setembro às margens do Ipiranga. Essa foi uma construção monárquica que tem a mão de Pedro I, que estava com a popularidade em baixa e quer recuperá-la a partir desse contexto. E o 7 de setembro, a primeira pessoa que fala dele é Pedro I, já é uma data que visa dar o protagonismo para o imperador. A exposição, então, mostra, num primeiro momento, essa situação e, sobretudo, a criação da tela do Pedro Américo. Ele afirma que sabia que Dom Pedro não estava num cavalo. Nessa circunstância, Dom Pedro I estava montado num burro, mas diz Pedro Américo, não posso elevar o imperador se ele ficar associado a um animal como o burro. Ele sabia que o terreno do Ipiranga não era elevado, o terreno era plano. E ele diz, em nome da nação, eu sacrifico a geografia. Então, o segundo sequestro se dá em 1922, quando já em tempos republicanos, o presidente Epitácio Pessoa se prepara para bem comemorar o quê? O centenário da independência. Então, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, ele faz uma espécie de exposição universal. O que faz a República? Tira a confusão da época, que existiam muitas greves nesse contexto, usa da festa para enaltecer a união e fala de uma espécie de Brasil-nação, muito diferente do sequestro feito por São Paulo. Em 1922 é inaugurado oficialmente o Museu Paulista. Eu digo oficialmente porque a data é 1895, mas é aí que o Estado de São Paulo faz um grande estardalhaço.
junta com essa ideia, dessa simbologia dos bandeirantes como símbolo de São Paulo, como desbravadores, aventureiros, contando uma história pela metade, né? Porque não conta que justamente os bandeirantes eram também, faziam parte de exércitos mercenários que viviam da captura de indígenas e escravizados fugidos. Em 1972, em plena ditadura militar, faz uma correlação entre 1822 e 1972 e passa a exaltar a festa do 7 de setembro não como se fosse uma festa civil e nacional, mas como se fosse uma festa militar. Dom Pedro é convertido num chefe militar. O 7 de setembro pode ser uma data de meada, mas não é nem o começo nem o final da nossa independência. Enquanto nós naturalizarmos o genocídio da população negra, é muito difícil de falar em independência, que não tem por que respeitar essa lenda da independência passada às margens do Ipiranga, com um príncipe português cercado de pessoas europeias por todos os lados. Weber, dá para a gente contextualizar os acontecimentos rapidamente que culminaram ali no grito, o famoso grito do Ipiranga? Então, na verdade, para a gente poder refletir sobre esse tal do 7 de setembro e essa independência do Brasil, é necessário a gente recuperar um pouco a história e os eventos que o Brasil foi teatro, né? Rapidamente, a gente poderia chamar a atenção, por exemplo, em 1817, nós tivemos uma tentativa já de movimentos, como por exemplo na região do Norte, Nordeste, né, que vai já ter como perspectiva uma certa independentização do Brasil, né, procurando, sobretudo, né, se desvencilhar o Brasil desse domínio de Portugal, mas esses movimentos eles eram oriundos, de fato, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, né? O que eu estou querendo dizer é que na realidade, o 7 de setembro ele pode ser visto enquanto um golpe contra os movimentos sociais, contra os movimentos que afloraram e que, inclusive, tinham como cerne pensar um projeto para o Brasil, inclusive autônomo, né? Então, se a gente for pegar a Primeira República, se a gente for pegar o 7 de setembro e o papel que o Dom Pedro I desempenhou, na realidade, ele foi resultado de uma articulação de segmentos, que era o contrário aos movimentos sociais, e, ao mesmo tempo, ele foi uma figura que expressava os anseios da própria Inglaterra, por exemplo, que via nesses movimentos, no movimento da independência, uma forma de garantir que o Brasil, de fato, trocasse de dono. Houve uma tentativa de criminalização e uma permanência de um Brasil que manteve subordinado, e os movimentos sociais foram estancados e, na verdade, impedidos de realizar a verdadeira independência que, na realidade, o Brasil suplantou a partir desse golpe implantado e perpetrado pelo próprio Dom Pedro I. Dom Pedro I. E, Naê, quando a gente fala do reconhecimento de Portugal, por exemplo, a esse 7 de setembro, ele acontece só 3 anos depois, é isso? É, exatamente. Enfim, em grande medida porque você tem uma ruptura nesse 7 de setembro com a relação colonial, né? Mesmo que esse 7 de setembro tenha como essa figura-chave, ou pelo menos a forma como a história foi contada, foi assim, que é o príncipe português. Mas essa ruptura que se dá, né, enfim, de fato o Brasil se torna um país, a partir de então, soberano e desvinculado politicamente de Portugal, faz com que esse reconhecimento demore para acontecer, e não só demore, como esteja vinculado também ao pagamento, né, enfim, de uma série é uma espécie de compensação que o Brasil paga para Portugal para que esse reconhecimento também seja feito. E no século XIX, a exploração das riquezas brasileiras por Portugal revoltava a população. E com isso, muitas rebeliões acabaram pipocando por todo o território nacional, pedindo mudanças na relação
com os portugueses e mais tarde até a separação do Brasil e Portugal, transformando a colônia numa nação independente. A Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates e Revolta dos Búzios, foi um movimento ocorrido em 1798, na Bahia, onde jovens lutaram por liberdade, por igualdade, por fraternidade, colocando boletins nas praças daqui de Salvador, e uma delas é essa Praça da Sé, onde nós estamos aqui agora, onde vários boletins foram espalhados. Ao todo foram 11 boletins, justamente no momento em que a Bahia vivia um impulso do açúcar, promovido sobretudo porque as Antilhas estão em guerra com o movimento da Revolução Haitiana, e nesse sentido a Bahia passa a ser um palco pujante de produção de açúcar, mas também um palco de entrada muito forte de escravizados. Animais, o povo baiense, que está por chegar o tempo mais feliz de nossa liberdade, o tempo em que todos seremos iguais, o tempo da vossa ressurreição. Sim, iremos ressuscitar dos tempos de abismo da escravidão e levantar a bandeira da liberdade. Um dos boletins, encontrados ali às ruas da Praça do Carmo, ele tinha uma agenda extremamente especial, que era um boletim que falava da liberdade de escravizados. Foi uma afronta à majestade que teve esse recado dado por esses baianos que buscaram, sobretudo, esses ideais baseados em princípios iluministas da época. A reação do governo foi mais rápida e violenta, conseguindo dispersar o movimento ainda no seu início. O soldado Luiz Gonzaga, um dos líderes do movimento, foi preso acusado de ter elaborado os cartazes. Os principais punidos da Conjuração Baiana foram Luiz Gonzaga das Virgens de Veiga, um soldado de 36 anos, o também soldado Lucas Dantas de Amorim Torres, de 24 anos, e os alfaiates João de Deus do Nascimento, de 28 anos, e Manuel Faustino dos Santos Lira, de 22 anos. Esses homens foram brutalmente mortos na Praça da Piedade, sendo esquartejados, sendo enforcados e esquartejados. Além da Conjuração Baiana, tivemos também a Conjuração Mineira, que ocorreu 9 anos anterior à Conjuração Baiana, ela foi de 1789, e posteriormente à Conjuração Baiana tivemos a Revolução Pernambucana de 1817. A Conjuração Mineira e a Revolução Pernambucana, elas tiveram basicamente a participação de elite e de pessoas brancas. Eu priorizo aqui mostrar para vocês que a Conjuração Baiana ela teve uma agenda muito mais plural, porque ela não só falou de liberdade política, mas ela também falou de liberdade econômica e, sobretudo, de liberdade social e igualdade social e racial. Esses ideais, mesmo não sendo contemplados naquele momento, eles não servem hoje de inspiração, porque essa revolta, a Revolta dos Búzios, a Conjuração Baiana, ela é super importante para pensarmos hoje em um antídoto nessa luta antirracista. É a revolta dos búzios, não o fim do mundo. Tenham bondade, negros sejam vocês. Meu Deus, não valeu, yeah. Bom, a gente ainda vai falar muito sobre os 200 anos da independência do Brasil e até sobre uma nova versão do nosso hino, com os MCs Livinho e Gabi. Mas é daqui a pouco, depois do intervalo. Como a gente está vendo a independência do Brasil, não aconteceu de uma hora para outra e nem em um único local. Existem lugares históricos que ajudam a contar um pouco mais dessa história. E o Solar da Marquesa, parte do colégio, Parque da Independência. A gente foi fazer um tour aqui em São Paulo para mostrar alguns desses pontos. Olá, bom dia. Eu sou o Lucas Xavier, educador aqui do Museu da Cidade. Hoje eu vou falar com vocês sobre o Solar da Marquesa, que fica aqui no centro de São Paulo, e da sua relação com a independência do Brasil. Essa aqui é uma casa do século XVIII. Ela foi construída aproximadamente em 1750. Ela presenciou todas as 3 etapas da cidade de São Paulo. Então ela fez parte da cidade de Barro, da cidade de Alvenaria e da cidade industrial, que é essa cidade que a gente conhece hoje,
Hoje, ela compõe o Museu da Cidade de São Paulo. São 12 espaços pela cidade que compõem o acervo arquitetônico da cidade de São Paulo. São casas históricas. Dom Pedro, em agosto, na fatídica viagem de 22, ele vem ali da Penha até aqui a ladeira do Carmo, sobe para a cidade e nessa viagem ele conhece a Marquesa. Eles foram apresentados, eles se conheceram e viveram uma relação amorosa que durou mais ou menos uns 7 anos. Com a independência já consolidada, quando volta para São Paulo, é nessa casa que a Marquesa vai morar de 1834 até sua morte em 67. Olá, bem-vindos, Estação Livre, ao Pátio do Colégio. Você sabia que o Pátio do Colégio tem tudo a ver com a história da independência do Brasil? O Pátio do Colégio foi palco de 2 nascimentos muito importantes na história do Brasil. O primeiro deles, o nascimento da maior cidade do Brasil, a cidade de São Paulo. O segundo nascimento é o nascimento da nação independente, já que foi aqui, no Pátio do Colégio, a época Palácio do Governo de São Paulo, que Dom Pedro foi proclamado pela primeira vez imperador do Brasil. Nós temos aqui 3 imagens muito importantes na história do Pátio do Colégio, que são essas 3 imagens de santos da Companhia de Jesus. Santo Estanislau Kostka, Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier. Essas 3 imagens são remanescentes do século XVII, que sobreviveram à demolição, à expulsão, e estão aqui hoje contando essa história de quase 5 séculos. Essa aquarela retrata o que era o início do Pátio do Colégio, a pequena cabana de pau a pique que São José de Anchieta narra nas suas cartas. Uma configuração bastante parecida com o que era o Pátio do Colégio à época que funcionava o Palácio do Governo de São Paulo e quando houve a independência do Brasil. A Casa do Grito, ela tem referência principalmente pelo quadro do Pedro Américo. Ele aparece no fundo da composição. Ela aparece no quadro, porque o quadro foi feito bem posteriormente à independência. Mas não há um registro mais assertivo quanto a isso. Se ela estava na época, né, que é 1822, ou não. É mais por essa questão que ela tem esse protagonismo dentro do conjunto, né, desse conjunto paisagístico. Tem o museu, o parque em si, né, esse conjunto paisagístico e a cripta. É importante a gente fazer uma certa contextualização falando que ela era uma casa ordinária dentro das casas que são tombadas na cidade de São Paulo, porque ela traz muito esse resgate da técnica, da taipa de mão, que é algo que é raro você achar um exemplar desse do século XIX e que faz essa referência a algo que é de uma cultura popular, atravessado por uma cultura mais negra, mais indígena. O monumento, ele é idealizado a princípio como símbolo desse momento histórico, né? Tá ligado a um centenário da independência. Em 1922, ele quer fazer referência a esse imaginário que se criou dentro do Grito. Eu falo imaginário no sentido de São Paulo tomar para si essa narrativa de que aqui aconteceu o princípio da formação da República. O Weber começou a falar para a gente da importância dos movimentos sociais nesse processo de independência. E aí a gente pode citar São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro como palco desses movimentos e dessas revoltas. E aí eu te pergunto, nós podemos dizer que essas revoltas foram iniciadas marcadamente por pessoas não brancas? Olha, o que a gente pode... é que existiram muitas revoltas, né? Então a gente tem algumas revoltas que têm um caráter mais elitista, ou seja, revoltas que tinham como seus principais protagonistas sujeitos que faziam parte das oligarquias provinciais, né, da época, mas a gente tem um grande número de revoltas que foram pensadas, gestadas e protagonizadas pelos sujeitos chamados populares. E aí nós temos os sujeitos escravizados, africanos e nascidos aqui, negros livres e libertos, indígenas. Então a gente tem, digamos, uma profusão de revoltas nesse momento que mostram muito a multiplicidade de sujeitos que existiam, de atores sociais que existiam nesse começo do século XIX no Brasil.
E dentre esses atores, né, Weber, a gente tinha alguns que eram protagonistas da luta abolicionista. A gente pode dizer que o movimento da independência atrapalhou o movimento da abolição? Na verdade, esse evento da independência, ele atrapalhou não só esses movimentos abolicionistas, mas atrapalhou até o surgimento de um Brasil de verdade, né? Historicamente, no Brasil, todas as lutas encampadas pelos movimentos sociais, inclusive aqueles que tinham como pauta a abolição da escravatura, a abolição do tráfico de africanos, né? Ou seja, e que primava pela perspectiva da igualdade social, eles foram suplantados, tá certo? Quando a gente vai aproximando, por exemplo, as lutas abolicionistas, o que nós vamos acompanhar? Nós vamos acompanhar segmentos que vão preconizar a abolição da escravatura, mas de cima para baixo. Por exemplo, Joaquim Nabuco foi uma figura que acreditava que os africanos, na condição de escravo, não era capaz de abolir, de auto-se-alforriar, né? De um outro lado, nós vamos ter, por exemplo, o próprio Luiz Gama e outros movimentos que partiam da ideia e do pressuposto de que a abolição da escravatura seria obra dos próprios africanos escravizados. Por isso que alguns escritores e historiadores vão dizer que a independência foi um golpe contra os movimentos sociais, contra a classe trabalhadora em geral, porque ela suplantou e debelou propostas de projetos de uma sociedade, de um Brasil mais justos e até mesmo democrático. E nesse sentido, eu acho que é fundamental pontuar também que o que essa elite brasileira que está no comando do país faz é um movimento contrário, né? Não é que ela não abole a escravidão, ela investe na escravidão, ela aposta na escravidão para construir exatamente um Estado que vai ser escravista até basicamente o fim do Império. A independência do Brasil já foi contada de diferentes maneiras nos livros didáticos, em exposições e até no cinema. Mas o Ciência na Rua resolveu contar essa história para o público infanto-juvenil em formato de quadrinhos. A HQ Contratempo, uma viagem de 200 anos, faz o leitor viver a história junto com a personagem central, que é uma garota negra que viaja no tempo para ver de perto quais foram esses acontecimentos. Contratempo conta a história de uma jovem negra no presente que, por conta de problemas que ela está vivenciando nessa realidade distópica, que a gente conta no início, que a história está sendo adulterada no passado. A estudante de história precisa entender alguma coisa deste Brasil atual tão distópico, né? E ela vai ao passado, algumas vezes em busca de pistas para compreender o que foi o processo da independência. Então a gente decidiu que fosse uma mulher, de preferência uma mulher negra, e que fosse por fora dos padrões, né? Ela vai mostrar o protagonismo de personagens também negras na constituição toda desse processo. Os fatores que a escolha de ter uma mulher negra viajando no passado impactam na história. Então ela viajou para um período que a gente não tinha ainda a escravidão abolida no Brasil. E isso gera um conflito na história, de uma personagem, uma mulher negra, mexendo com as coisas na época. Foi muito legal porque a gente decidiu fazer uma paleta para cada época. Como era uma viagem no tempo, então a gente queria que passar uma sensação diferente a cada época que ela se teletransportava. Tivemos que fazer uma pesquisa de acervo de imagem para gerar inspiração para os cenários, para criar os personagens de época. O nosso objetivo com a história em quadrinhos é contar momentos da história da independência do Brasil que vão além do Grito de Ipiranga, que vão além do Dom Pedro, que passam por figuras menos conhecidas da história, que passam por momentos menos conhecidos da nossa história. Uma chance de um país ser feito só por elites, como era contado, por exemplo, nos compêndios de história do Brasil que eu estudei. O que a gente tentou mostrar no quadrinho é que essa história foi construída, que foi uma narrativa criada para a gente abordar a história da independência como a história de Dom Pedro, como a história da separação de Portugal, como a história do Brasil pacífico, as pessoas receberam de forma pacífica essa independência.
Gente, olha só, é só correr para o site do Ciência na Rua, que esses 84 capítulos da viagem aí à independência do Brasil estão lá disponíveis para você. E antes de sair para o intervalo, a gente segue o baile, porque aqui a gente tem uma versão funk do hino da independência. Nós, de Estação Livre, lançamos a ideia e MC Livinho e Gabi abraçaram e fizeram essa releitura da música, se amarraram e vamos ver como ficou? Já poder da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Família! Salve! Aí é o seguinte, Estação Livre, hino da Independência, fizemos uma versão nova, vem curtir com nós. Cola, cola, põe aí, dá play, ouça e acompanha o que a gente fez, essa nova roupagem. A gente brasileira, longe vai, temor serviu, vou ficar, a pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Recriar, né, o hino da independência para mim foi uma desconstrução de uma música, sabe, de uma melodia e construir outra. Deu aquele frio, né, na barriga de caramba, como que a gente vai fazer tudo isso acontecer? Uma parada que já é a identidade do nosso país, foi criada há muitos anos atrás, entendeu? Então a gente trouxe a nossa identidade do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. A gente fez essa mistura do trap com o funk. As referências musicais que eu usei para a produção, que nós usamos para a produção, eu e o Gabi, foi referências musicais R&B, soul, black music, sabe? Uma parada bem soul, que desce bem pra gente cantarolar mais. Vocês vão reparar que a gente cantou mesmo o hino da independência, no sentido de uma interpretação ali, uma parada que era o que a gente estava buscando, assim. A letra em si a gente não modificou, mas a gente cantou do nosso jeito. Do universo entre as nações, do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, temos servir, vou ficar, a pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Magnifique, mon chef d'orchestre. As cortes portuguesas pretendem escravizar o Brasil como colônia. A soberania imperial há de surpreender este povo. Eu não nasci para corrente. Esta terra será uma grande nação se for justa, educada, sem miseráveis e analfabetos. Impossível com a escravidão, sem que todos tenham acesso à terra, ao trabalho e ao abrigo dos direitos, inclusive os indígenas. Me reunirei como Conselho de Estado. Decretamos a independência. Pega ela! Pega! Estação Livre de volta e o que você acabou de ver é só um trechinho da série Independências, que a TV Cultura passa a exibir a partir da próxima quarta-feira, dia 7 de setembro.
Criada e dirigida por Luiz Fernando Carvalho, Independências faz em 16 episódios uma releitura da história do Brasil, dando visibilidade a personagens que foram apagados pela história oficial. Inaê, você foi uma das historiadoras que referenciou, que participou do processo de criação de Independência. Você pode contar um pouquinho para a gente da sua experiência? Claro, foi um prazer fazer parte desse projeto. Fiz como consultora, fiz a consultoria histórica dos roteiros. E é um projeto que pretende fazer uma análise crítica da história do Brasil nesse momento, pensando, por um lado, nessas escolhas políticas que foram feitas, como, por exemplo, a manutenção da escravidão, o incremento do tráfico transatlântico, que se manteve até o ano de 1831, mas, ao mesmo tempo, também trazer essas histórias que foram silenciadas e que, infelizmente, continuam sendo sistematicamente silenciadas, dos sujeitos não brancos, então dos escravizados, dos negros libertos ou livres, da população indígena. Então, mostrar um pouco a complexidade, que foi esse período, revisitando, sobretudo, a nossa própria relação com essa história, a forma como a gente aprendeu a história da independência do Brasil, que ainda está muito vinculada ao Grito do Ipiranga e apenas à figura de Dom Pedro I. Weber, você acredita que se a gente tivesse seguido esse ponto de vista aqui no Brasil, a gente teria um Brasil de configurações diferentes? Talvez se, na realidade, assim, eu acho que o ponto central dessa questão, ela nos remete a refletir a natureza das próprias constituições das burguesias brasileiras, né? As burguesias brasileiras e as suas elites, elas são autocráticas, têm suas articulações pelo alto, né? E sempre procuram, de fato, debelar os movimentos sociais. Talvez o que obstaculizou e que emperra esse Brasil de ser esse Brasil, independente, igualitário, cujos grupos e as diversidades possam, de fato, ser vistas enquanto elemento, expressão da humanidade como um todo, né? Seria, na realidade, colocar em questão a própria natureza dessas constituições dessas elites, né? O que eu estou querendo chamar a atenção aqui é o seguinte, talvez se os movimentos não fossem decapitados, de fato nós teríamos um outro Brasil. Né? Esse é o ponto que me parece que seria importante a gente refletir. E a língua quimbundo é falada principalmente em Angola, onde é um dos idiomas oficiais e que foi trazida para o Brasil com os escravizados no período colonial. E o quimbundo é também a língua em que é narrada a minissérie Independências, que estreia aqui na TV Cultura. A gente foi conversar com a atriz Alana Ioká, que teve que aprender o quimbundo. Quimbundo é uma língua das principais que foram trazidas, né, no período da escravidão para as Américas, e a gente vai encontrar diversas faces do quimbundo preservadas hoje aqui no Brasil. Mujubá, mamã. Babá. Babalá. Yayami. Eu fui pega de surpresa, né? Porque até então eu não sabia que ia ter uma quantidade de cenas e que teria que ser todas em quimbundo. Quimbundo é a língua materna da minha mãe, que realmente foi um mergulhar sobre a minha ancestralidade materna, sobre a língua, a forma de falar, apesar de ser diferente e o contexto ser diferente, o conteúdo ser diferente, mas me aproximou um pouco mais da minha ancestralidade. Orixalá, Oluô, Durandê. Contar a história, fazer a crítica a partir do ponto de vista do povo que foi massacrado é um desafio muito grande, um desafio muito, muito grande. Esse trabalho que a gente está fazendo com o quimbundo, nessa série, ele vai estabelecer um marco na história do Brasil mesmo, né? Porque vamos ter aí milhões de brasileiros, né? Milhões de pessoas negras no Brasil, vendo pela primeira vez a sua língua formalizada dentro da televisão. A partir
dessas vivências e dessas experiências, a gente espera que isso reverbere para um futuro próximo, né? Essa série ela vai ser como um processo de reparação. É uma coisa que deveria estar acontecendo. Claro que vai ser, eu imagino que vai ser um estrondo, mas é algo que deveria já estar sendo posto, que deveria já estar sendo visto. Olha, balé, lariô, olha, balé. Olha, balé, lariô, olha, balé. E nós aproveitamos as comemorações dos 200 anos da independência para dar uma passada no bairro do Ipiranga e saber como é que está a expectativa para a reabertura do Museu Paulista. Temos o privilégio de morar no Ipiranga, né? Um dos bairros mais importantes do país, né? O Grito da Independência foi dado aqui. Eu nunca fui no museu porque estava sempre em obra. Sim, antes de entrar em obra, sim. Quanto tempo para se arrumar o museu, né? Quanto tempo se levou isso tudo, né? Não vejo a hora que fica pronto. Então estou muito ansioso para esse ano, dia 7 de setembro, se tudo der certo, tá lá na abertura. O museu é muito lindo e agora vai ficar mais ainda. Eu só lembro, né, daquelas telas bem grandes, sabe? Logo quando eu entrei assim, da entrada, eu vi uma estátua lá que foi a que mais me chamou a atenção. Fiquei encantado que tinha o túmulo de Dom Pedro. Personagens vêm à sua cabeça quando a gente fala independência do Brasil? Vem Dom Pedro, vem José Bonifácio. José Bonifácio é o patriarca da independência. E ele era o tutor, o presidente realmente do Brasil, quando Dom Pedro I ficou no Brasil com 5 anos de idade, sendo o presidente do Brasil. Ele foi um dos articuladores e uma das pessoas que convenceu o Dom Pedro I que era preciso a gente ter independência de Portugal. A independência do Brasil, ela aconteceu em 1822. Ela foi um movimento político. Na verdade, todo mundo fala que ele disse aquela frase independência ou morte, mas é mentira. E quando ele parou no Riacho do Ipiranga, ele parou porque estava com dor de barriga. E naquele momento, então, teve-se toda aquela lenda, né, aquela história. Então ele pegou, subiu no seu cavalo, puxou sua espada e falou independência ou morte, pá, né? Então a gente acredita, né, na verdade. Independência ou morte! Eu sei que a independência do Brasil, ela não existe. Ela é só uma fachada. Só seremos independentes quando indígenas, pretos e pretas tiverem voz, vez, lugar. Aí sim, a independência vai ecoar, vai soar. Estação Livre, de volta, falando sobre a independência e recebendo aqui no estúdio os historiadores Weber Lopes Góes e Inaê Lopes dos Santos. No ano em que comemoramos 200 anos da independência do Brasil, o Mirada, Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas, chega à sua 6ª edição homenageando justamente Portugal. São 36 espetáculos de 13 países diferentes. O evento reflete sobre a nossa história desde a colonização. E a atriz Isabel Zua, que também participa da série Independências, conversou um pouquinho aqui com a gente. Estação Livre. O Mirada é o Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas. É um festival internacional. Ele existe desde 2010, são edições bienais. E ele tem como mote principal os intercâmbios possíveis sobre arte, criação e pensamento de toda a Iberoamérica, que corresponde aos países da América Latina e também à Espanha e Portugal. Ele é um festival que acontece na cidade de Santos e essa escolha por Santos tem conexão com esse sentido do intercâmbio e das trocas. É uma cidade portuária, né? E se pensarmos inclusive nas relações entre Brasil, países da Latinoamérica e esses dois do continente europeu, que é Portugal e Espanha, tudo se deu principalmente pelo mar. Portugal era para ter sido homenageado na edição de 2020, a edição que não aconteceu por conta da pandemia.
E vindo para 2022 coincidiu de ser exatamente no período, né, do bicentenário da independência do Brasil. E aí, para esse ano, com a questão de Portugal, gerou-se uma oportunidade imensa de discutir, né, todas as questões que nos relacionam a esse país. Falar sobre questões decoloniais acaba sendo uma consequência no meu trabalho, pela perspectiva dos lugares onde me movimento, onde vou me nutrindo também, e sob também a minha vivência, a vivência dos meus ancestrais. Tempo. 0, 8, 6, 7, 5. Tanto o Cosmos quanto a Aurora Negra são trabalhos feitos com muito coração, de coração para coração. São narrativas que para a gente fazem muito sentido e que são emergentes partilhar com o público, assim, sobre a nossa multiplicidade, as nossas vivências, as nossas curas, a nossa resiliência, os nossos prazeres. Foram longas as viagens. Eu sei. Mas é preciso continuar. É muito importante a arte ser vista como esse espaço de pensamento que vai sempre reverberar questões. E o Mirada esse ano acontece também num momento especial, para além do bicentenário, é véspera das eleições, né, um mês antes, então vai ser um espaço muito interessante dessas reflexões. A partir desses 36 espetáculos de 13 países, né, nessa edição. O Mirada acontece no Sesc Santos, litoral de São Paulo, aqui a partir de 9 de setembro. Eu quero agradecer Inaê, Weber, mas antes, uma conclusão rápida sobre esse momento da independência do Brasil. Weber, por favor. Bom, se de um lado nós estamos lembrando os 200 anos de independência do Brasil, de um outro lado nós também deveríamos lembrar os 200 anos de resistência, de luta e de insistência das populações, das classes trabalhadoras em geral, que lutam por um Brasil de fato igualitário, equânime, democrático e por aí vai. E desde sempre lutaram, né? Inaê? Eu acho que esse momento é uma espécie de convite para a gente fazer uma análise crítica da história, da forma como nós acessamos o conhecimento e aprendemos sobre história, para que a gente, de fato, compreenda que a história é um campo em disputa. Essas disputas aconteceram há 200 anos, há 300 anos atrás e se mantém, e que a gente também possa fazer dessa aprendizagem uma forma de construção de um país efetivamente equânime, democrático, que é o que a gente precisa. Estação Livre vai ficando por aqui e eu quero que você acesse, por favor, as nossas redes sociais para rever, assistir todo esse conteúdo maravilhoso que a gente faz toda semana para você. Semana que vem eu volto, mas, claro, eu sempre deixo você com boas notícias. Hoje o Instituto Coca-Cola Brasil, ele é uma organização, né, social, e ele vem com um propósito de transformação, um propósito grande de transformação e de impacto social, a fim de reduzir as desigualdades, principalmente quando a gente trata de jovens em situação de vulnerabilidade. Imagine uma empresa com 700 mil colaboradores em todo o mundo. Imagine uma empresa que esteja completando 80 anos de história. Você já adivinhou? Então eu vou dizer o nome dessa empresa para vocês. Coca-Cola, né? Uma empresa global e que seguramente está na sua vida, está na minha vida, está aí muito próximo de todos nós. E hoje, para falar sobre tudo isso, eu vim fazer uma visita, conhecer e conversar, né, com uma personagem importantíssima dessa cadeia extraordinária, a Leila Luz, que é a gerente sênior de diversidade e inclusão da Coca-Cola. Leila, tudo bem com você? Ah, professor, muito obrigada, tudo ótimo.
Que história é essa? De 80 anos, 700 mil funcionários em todo mundo? Que negócio é esse? Sim, a Coca-Cola é um mundo. Pois e quando é. a gente fala um mundo, é um mundo de possibilidades. É uma empresa centenária mundialmente, com uma longa história aqui na América Latina, principalmente no Brasil, e que tem como principal responsabilidade zelar pelo meio ambiente, zelar pelas pessoas e zelar pelas comunidades do entorno. A empresa tem uma proximidade, nem uma proximidade, ela se mistura com a trajetória dos americanos e também dos negros americanos. Né? Eu, particularmente, tive a oportunidade de conhecer a sede da Coca-Cola na Atlanta e lá, verticalmente, de A a Z, os negros estão presentes na direção, na gestão, na construção dessa marca maravilhosa. O Brasil está próximo dos Estados Unidos nessa questão? O Brasil está bastante avançado na agenda. A gente, desde 2011, por exemplo, já vem seguindo uma trajetória com grupos de afinidade, que é um grupo de colaboradores que se reúnem para tratar as questões que envolvem o povo negro dentro da Coca-Cola. A gente também tem iniciativas como, por exemplo, a parceria com o Instituto Coca-Cola, que traz jovens negros por meio do coletivo Coca-Cola para trabalhar com a gente e que é um programa 100% afirmativo, que tem mais de quase 100% de jovens negros dentro da sua estrutura. E nós temos também nosso papel de conscientização. O papel do coletivo jovem é atuar na formação do jovem, né, e prepará-lo para o mercado de trabalho. Né? Então, hoje o coletivo ele tem a grande responsabilidade de formar o jovem, né, a nível nacional também, então mobilizar, engajar e formar esse jovem e conectá-lo com oportunidades de emprego. Isso acontece através das nossas parcerias com as empresas empregadoras. E hoje estar no Instituto fala muito sobre o espaço que eu cresci, o espaço que eu construí a minha jornada e no qual eu vejo hoje esses jovens construindo também, né? Então, assim, isso também mostra o quanto que é importante estarmos dentro dessa agenda, dentro desse trabalho e focados principalmente no papel da representatividade e da efetividade desse avanço. Abraços, até lá. Já poder dar pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já